Tem gente usando o Monjaro e falando uma coisa muito curiosa. Parece que ele silenciou a minha cabeça. Parece que eu já não penso ou vejo a comida da mesma forma. Será que as canetinhas emagrecedoras, elas agem apenas na fome ou também atuam no nosso cérebro? Se você é nova aqui, eu sou Antônia Bianchi, nutricionista clínica funcional, especialista em comportamento alimentar e saúde da mulher. E hoje eu vou contar para você algo que poucas pessoas estão falando. Como que essas medicações, elas atuam no cérebro e se realmente muda o comportamento alimentar. Bora pro vídeo? Monjaro, Ozempic, essa classe de medicamentos veio para mudar o cenário da obesidade e do emagrecimento no mundo. Mas será que eles são canetinhas milagrosas? O que acontece? Essas medicações, elas têm uma tecnologia muito interessante que imitam um hormônio produzido lá no nosso intestino, que é o GLP-1, que está envolvido na saciedade. Ou seja, é como se a tua saciedade ela fosse aumentada pela medicação. Você já deve ter ouvido falar que, primeiramente, eram medicações utilizadas para tratar diabetes. Isso porque, além da saciedade, elas também controlam o nível glicêmico, o famoso açúcar do sangue. E isso também ajuda no emagrecimento, mesmo que de uma forma indireta, porque quanto mais picos de glicose você tiver no dia, mais fome ou vontade de comer você vai ter. Isso também vai prejudicar todo o teu metabolismo. E aí talvez você se pergunte, tá, mas então essas medicações elas só tiram a fome? E não, hoje a gente sabe que elas também atuam numa área do nosso cérebro que está ligado ao prazer, à recompensa, ao impulso e ao comportamento alimentar. Existe um termo que começou a ser muito explorado e falado no mundo científico, que é a palavra food noise, que no português é como se fosse barulho da comida. E é exatamente isso que o food noise traz. É como se você tivesse, antes da medicação, uma cabeça que não para de pensar em comida o tempo inteiro. Como se estivesse falando pra você, você precisa comer isso, você precisa comer aquilo, sabe? Um barulho constante. E aí a gente entra num ponto importante. Não é só força de vontade que vai fazer a pessoa emagrecer. E muito menos só parar de comer. A gente tá falando de um comportamento, de algo que o nosso cérebro faz involuntariamente. E não é como se a pessoa ouvisse vozes, né, esses barulhos. É como se você estivesse comendo algo, já planejando a outra refeição, como se você pensasse em comida o tempo inteiro e até sentisse culpa por conta disso, e às vezes até uma dificuldade para parar de comer, como se você não tivesse controle sobre as suas próprias ações. E muitas pessoas, até pacientes que eu venho acompanhando, chegam falando assim: é como se pela primeira vez eu tivesse ação sobre as minhas escolhas. Eu não penso mais comida o tempo todo. Realmente parece que o barulho diminuiu. E isso é fato, porque a medicação ela também vai agir nessa reduzindo essa hiperestimulação alimentar. Mas aí, essa é a cura para a compulsão? É a cura para o comer emocional? Não. Muito pelo contrário. Isso ajuda, facilita para que a gente possa trabalhar o comportamento enquanto o barulho tá mais baixo, tá mais tranquilo. Você consegue ouvir as tuas outras necessidades e não só a comida ocupando todo o espaço. Até porque a compulsão ou o comer emocional não tá ligado só com a vontade de comer. Tá relacionado com as tuas emoções, ansiedade, traumas, dificuldade para lidar com as emoções, dificuldade de autorregulação, perfeccionismo, estresse, culpa, relação ruim tanto com o corpo quanto com a comida. Então, esses são os pontos que a gente vai precisar trabalhar. E aí que eu entro como nutricionista. A gente vai precisar trabalhar alguns pontos, como por exemplo, preservar a massa muscular vai ajudar muito com que depois do uso da medicação você tenha um metabolismo mais eficiente, porque quanto mais gordura você tem, mais dificuldade você vai ter para essa autorregulação também, porque o teu corpo ele pode estar muito mais inflamado, com o intestino muito mais desequilibrado, e tudo isso pode trazer mais vontade de comer esses alimentos. Evitar deficiências nutricionais como, além das proteínas, fibras, cálcio, cromo, proteínas, B12, ferro, tudo isso também vai aumentar a tua tolerância a ter essas vontades repentinas de comer. E claro, o comportamento alimentar. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre comer emocional e com certeza você vai gostar muito desses vídeos porque eles já dão um primeiro passo para esse cuidado. Mas é claro, a gente sempre vai precisar observar e tratar tudo de forma individual. Então, lembre que a medicação, ela facilita o processo, mas ela não substitui o cuidado. Ela não é uma canetinha milagrosa. Ela basicamente entrou para te ajudar
enquanto você trata com profissionais. Não deixe de ter uma nutricionista para poder te guiar, porque nós somos os únicos profissionais que temos conhecimento para orientar a tua alimentação e, claro, o comportamento alimentar também, junto muitas vezes com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista e outros profissionais.